Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula. Bom pessoal, nós vamos agora aprender a como gerenciar os arquivos de parâmetro de inicialização, certo? Para o nome ficar mais curto, nós vamos chamar apenas de arquivos de inicialização do banco de dados, tá? Os arquivos de inicialização, eles guardam os parâmetros do banco de dados, tá? E o que acontece? Quando você inicia um banco de dados, ele precisa ali de várias configurações para poder iniciar, como por exemplo, quantidade de memória, o tipo de gerenciamento de memória, o nome da tablespace de undo, a localização dos archive logs, o nome do banco de dados e muito mais. O Oracle possui milhares de parâmetros. E sobre o arquivo de parâmetros, galera, eles existem e são de dois tipos, tá? Eu vou pedir a vocês um instante. Eu vou fazer um desenho aqui, rapidinho, para a gente conseguir ilustrar melhor, tá? Então, antes da gente executar os comandos, eu vou fazer um desenho aqui para a gente conseguir conceituar melhor, tá? Então, o arquivo, pessoal, ele pode ser um pfile, certo? Um pfile, ou ele pode ser um spfile, beleza? Então, esses são os dois tipos de arquivos de inicialização que o Oracle Database, que o Oracle Database tem, né? Que ele possui. Ele tem o pfile e tem o spfile, tá? Qual a diferença entre eles, galera? O pfile, eu vou até aumentar aqui um pouco o zoom. O pfile, ele é um arquivo de texto, certo? Ele é um arquivo de texto. E o spfile, ele é um arquivo binário. Beleza? O pfile, ambos esses arquivos, eles ficam localizados por padrão nessa pasta, que é a pasta do Oracle Home /dbs. Tá? Então, vou colocar aqui também /dbs. Oracle _home /dbs. E o dbs aqui, galera, é minúsculo, tá? Eu coloquei aqui maiúsculo, mas na verdade é minúsculo. Pronto, essa aqui é a localização padrão desses arquivos, tá? O pfile, por ser um arquivo de texto, ele pode ser editado por qualquer editor de texto, tá? Já o spfile não. Se você tentar editar um spfile, você vai corromper ele, porque ele não é um arquivo de texto, ele é um arquivo binário. Quando você cria um banco de dados usando o DBCA, por padrão, o DBCA vai criar um spfile nessa localização bem aqui, tá? E uma coisa bacana, galera, é o seguinte, que a partir de um pfile, você cria um spfile e vice-versa. Então, tendo um, você sempre vai conseguir criar o outro, beleza? Então, vou até mudar a cor. Eu vou deixar essa seta aqui, nessa cor aqui, violeta. Então, essa mudança, né, essa criação, ela é feita aí nos dois sentidos, né? A partir de um, você pode criar o outro, tá? E só para reforçar, conforme eu mencionei anteriormente,
O pfile ele pode ser editado por um arquivo de texto, né? Por um editor de texto, né? Já o SPFile você pode editar ele usando o próprio Oracle, né? O SQL, através do SQL Plus. Beleza? Ambos esses arquivos eles armazenam os parâmetros de inicialização do banco de dados, tá? Então eu vou até fazer um exemplo aqui já com vocês. Eu vou dar um ll aqui no Oracle _ home /dbs. Opa, esqueci aqui a letra L. E vejam que eu já tenho aqui um SPFile. Eu tenho um banco aqui chamado JMS, que eu acabei de criá-lo, tá? E eu criei ele com DBCA e aqui está o SPFile que foi criado. Inclusive, existe um padrão de nomes, tá, galera, para esses arquivos. E o padrão é o seguinte: o pfile, o nome padrão dele vai ser o seguinte, vai ser init $oracle _sid .hora. Esse é o nome padrão para o pfile. E o nome padrão para o SPFile vai ser spfile $oracle _sid .hora. Beleza? Então, quando eu estou colocando aqui $oracle _sid, eu estou colocando, na verdade, o nome do banco, né? No caso, o nome do meu banco ele é JMS. Né? Então tá aqui, spfile jms.hora. Como eu mencionei agora há pouco, a partir de um você cria o outro. Então eu já tenho um SPFile, o banco de dados está no ar, certo? E eu vou agora criar um pfile. Então eu vou simplesmente executar o comando create pfile from spfile. Vejam que o arquivo foi criado. Foi criado aonde? Foi criado na localização padrão, que é Oracle _ home /dbs. Vamos dar um ll lá, vamos listar. ll $Oracle _ home /dbs. Certo? Então vejam que o arquivo foi criado aqui na localização padrão e com o nome padrão, init jms.hora, né? Que é o nome padrão aqui para o pfile, tá? Então, eu vou até separar um pouco mais aqui essas anotações. E vou colocar uma seta partindo de cada um aqui. Para a anotação em questão. Tá? Diminuir aqui um pouquinho o zoom. Para deixar mais compreensível aí para vocês. Tá beleza? Então, feito isso, vamos voltar aqui para o SQL Plus. Então vejam que o arquivo foi criado. Mas ele foi criado com um nome padrão, na localização padrão. Vamos supor que você queira criar num lugar diferente. Então basta você especificar. Por exemplo, create pfile igual, aí eu coloco o caminho, /home /oracle /init jms underline, e eu vou colocar aqui a data para eu saber a data que eu criei esse pfile, né? Então vamos colocar aqui 14/8/2022 .hora. Certo? E coloco from spfile. Beleza? Então vejam que o arquivo foi criado. Se eu der um ls -l no /home /oracle, vocês vão ver que o arquivo foi devidamente criado. Eu vou até sair do SQL Plus e vou dar um cat nesse arquivo. Cat init jms. Vejam, todos os parâmetros estão aqui
O arquivo é um arquivo de texto, ele pode ser facilmente editado, alterado, né, usando algum editor. E é isso, pessoal. É um processo bem tranquilo, não tem mistério. E vamos para frente aqui, vamos prosseguir. Uma informação interessante que eu gostaria de acrescentar é o seguinte. Nesses casos aqui, eu estou levando em consideração. Eu vou até dar uma arrumada aqui nesse desenho bem rápida. O que acontece? Eu estou levando em consideração aqui que o banco de dados foi criado no File System. Mas se o seu banco de dados tiver sido criado no ASM, galera, então a localização desses arquivos vai ser diferente. Beleza? Então, vou colocar aqui pfile, vou duplicar aqui esse quadrado para ficar mais bacana aqui, né? Mais compreensível. Então, nesse caso aqui, a gente está levando em consideração que o banco foi criado no File System. Se o banco for criado no ASM, então o SPFile vai ser criado no Disk Group, onde o banco foi criado. Né? Eu estou criando um banco aqui no ASM, no Disk Group Data. Né? Então o arquivo de parâmetros vai ficar lá no mais Data. Né? Isso vale tanto para o pfile quanto para o SPFile. Beleza? Então, agora que isso está claro, né, a gente pode prosseguir aqui. Da forma que a gente cria um pfile a partir de um SPFile, a gente pode também fazer o inverso. Beleza? Por exemplo, a partir desse pfile que eu acabei de salvar bem aqui, que eu acabei de criar, a partir desse carinha, eu posso criar um SPFile, por exemplo. Create SPFile igual. Aí eu coloco aqui, eu não vou especificar caminho por enquanto. Vou colocar aqui somente o seguinte, from pfile igual, e eu coloco o caminho do pfile. Tá? E o arquivo foi criado, beleza? Agora o que acontece? O nosso SPFile foi criado com um nome padrão na localização padrão, então muito com certeza ele foi sobrescrito. Né? Aqui está o arquivo. Eu vou repetir esse comando, mas colocando um nome diferente aqui para o SPFile, tá? Da seguinte forma, create SPFile igual a SPFile jms.hora. Eu vou colocar aqui uma data também, né? Vamos procurar aqui o nome. Aqui está. Beleza, pessoal? Então vejam que eu acabei de criar um SPFile. Beleza? Então eu vou sair do SQL Plus e vou dar um LL aqui na minha pasta Oracle Home/DBs. E vejam que foi criado na pasta padrão. Por quê? Porque eu só especifiquei um nome para o arquivo, né? Eu não especifiquei caminho, então o Oracle assumiu que eu queria criar aqui mesmo, na localização padrão. Então, galera, o lance aqui com o pfile, esse pfile é bem tranquilo. Uma coisa legal também que a gente consegue fazer é criar um SPFile a partir da memória.
certo? A partir dos valores dos parâmetros que existem em memória, a gente consegue criar um SP-File. E isso é muito útil quando você perde o SP-File e a instância continua no ar. Beleza? Opa, sem querer eu acabei tirando um print. Bom, galera, como eu estava falando, é possível criar um SP-File a partir da memória. Por exemplo, imagine que você perdeu aqui o seu SP-File por alguma razão. Imagine que você também não tem um P-File. Então, o que é que você vai fazer? Você vai conectar aqui no SQL Plus /sysdba, tá? E você vai executar esse comando aqui, ó. Create SP-File igual, vamos colocar um nome aqui, init jms underline memory.hora, beleza? From memory. E vejam que o arquivo também foi criado normalmente, certo? Aqui está. Essa criação aqui desses arquivos é um processo simples, mas é um processo que é requerido na prova, né? É um conhecimento requerido pela prova, exigido. Então, aqui está a questão da criação do P-File e do SP-File. Acontece dessa forma aqui, como vocês acabaram de ver, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver aqui como alterar os parâmetros de inicialização, certo? Os parâmetros do banco de dados, beleza? Então, o que acontece? A alteração desses parâmetros ela é feita com o comando altersystem, ok? Então, eu vou conectar aqui no SQL Plus. E para a gente visualizar os parâmetros, existem várias formas, tá? Por exemplo, a gente pode consultar a $parameter, certo? E a gente pode consultar também a $SP-parameter. Qual é a diferença? Quando você consulta a $parameter, você estará consultando os parâmetros e seus valores atuais, em tempo de execução, o que está valendo ali no momento. Isso quando você consulta a $parameter, né? Quando você consulta a $SP-parameter, você está consultando o que está no SP-File. E às vezes isso pode diferir. E a gente vai aprender mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Eu vou fazer um select aqui na SP-parameter. Então aqui nós temos alguns parâmetros, né, de inicialização. A gente pode também usar o comando showParameter, tá? Dessa forma, showParameter job underline queue underline processes. Então aqui está o parâmetro igual a 40. E do jeito que eu dei o comando showParameter, eu posso colocar show SP-parameter. E eu coloco o nome do parâmetro. Certo? Então vejam que aqui ele já diferiu um pouco. E agora a gente vai entender melhor o porquê disso, né? Então, eu vou começar alterando esse parâmetro usando o comando altersystem set. Eu vou copiar aqui e colar. O valor dele atual é 40, então eu vou colocar agora job queue processes igual a 100. Beleza? E eu vou executar o comando showParameter. showParameter job underline queue, e nem precisa colocar o nome todo do parâmetro. Se você colocar só uma parte do nome, o Oracle já reconhece e mostra. Então aqui está, job queue processes igual a 100, conforme a gente acabou de alterar, tá?
Agora eu vou dar o comando show spParameter, certo? E eu vou colocar aqui job, underline quiz, só o comecinho. E aqui está, o parâmetro está igual a 100, ou seja, esse parâmetro está igual a 100 tanto em memória quanto no spFile. Uma outra informação também importantíssima, que eu recomendo a todos que anotem, é o seguinte. Existem dois tipos de parâmetros, certo? Existem os parâmetros dinâmicos, certo? E existem também os parâmetros estáticos, tá, galera? Então eu vou até mudar a cor aqui. Os parâmetros dinâmicos, pessoal, a característica deles é a seguinte: eles podem ser alterados sem necessidade de reiniciar a instância. Ou seja, quando você altera um parâmetro dinâmico, aquela alteração ela entra em vigor imediatamente, beleza? Agora, um parâmetro estático, tá? Vou colocar aqui um parâmetro estático, ele requer uma reinicialização da instância, certo? Requer uma reinicialização da instância para que a alteração entre em vigor. Então, eis aí a diferença, né, entre os parâmetros dinâmicos e os parâmetros estáticos, beleza? Então, anotem aí, tá, pessoal? Porque isso aqui, na hora da prova, vai ajudar bastante. Uma coisa bacana que a gente pode fazer também, na hora de alterar um parâmetro, é adicionar um comentário. Vejam, eu vou alterar esse parâmetro mais uma vez, tá? Eu vou colocar ele no lugar de 100, eu vou colocar 120 e eu vou colocar aqui um comentário, né? Então eu uso aqui a palavra comment em inglês igual a changing for 120, né? Mudando para 120. 120, né, em inglês. Então agora eu vou teclar Enter e eu vou consultar a spParameter aqui, vejam. E aparece aqui o comentário que eu fiz ao alterar, né, o valor do parâmetro. Então isso aqui é muito bacana, porque imagine que você trabalha aí numa empresa de consultoria, imagine que você está atendendo um chamado e você vai alterar o valor de um parâmetro, então você altera e coloca um comentário com o número do chamado que você estiver atendendo. É bastante útil. No caso aqui eu consultei a spParameter, tá aqui em cima. Eu vou consultar agora a $parameter, tá? Vou só trocar aqui vou eliminar o SP. Opa, ele deu um probleminha aqui porque ele não tem essa coluna SID, tá, galera? Então, vou pedir só um instante para eu ajustar aqui a consulta. E lembrando que essas consultas aqui, elas vão ficar junto com a aula, tá, galera? Então, não precisa se preocupar que vai estar tudo na aula. Pronto, agora eu estou consultando a $parameter e não a $spParameter. Tá? Então, tá aqui, na $parameter também o parâmetro foi alterado, né? Ou seja, ele foi alterado tanto no escopo da memória do tempo de execução, como ele foi alterado também no spFile.
Beleza, galera? Então, muito bacana. Agora, uma coisa que a gente vai falar agora, pegando o gancho aí nesse assunto, é o escopo. O escopo da alteração. Porque uma alteração ela pode ser feita a nível de SP file, ela pode ser feita somente na memória e ela pode ser feita em ambos, que é o scope igual a both. Por exemplo, eu vou mais uma vez pegar esse mesmo parâmetro, tá? Cadê? Aqui está. Agora que a gente vai ver que a $parameter e a SP parameter elas podem diferir uma da outra. Por exemplo, eu peguei aqui o comando. Vejam que atualmente o valor desse parâmetro é 120, tanto em memória quanto no SP file. Agora eu vou alterar o valor desse parâmetro somente na memória. Beleza? Então eu vou colar, né, aqui o que eu copiei. Eu vou colocar aqui scope igual a memory. Beleza? Então foi alterado. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Vejam como é bacana. Eu vou consultar a SP parameter. Eu alterei, olha, o valor aqui atual está em 100. Aliás, 120, né? Aí eu alterei para 100 apenas na memória. Eu vou consultar SP parameter. Eu tive um errinho aqui, vou só ajustar. Então o que acontece, galera? Vejam só. No SP file continua com o valor de 120. Mas a gente acabou de mudar para 100, né? Só que a gente mudou apenas na memória, galera. O que acontece? Essa alteração só existe na memória. Se esse banco de dados for parado e iniciado em seguida, essa alteração ela vai se perder, porque ela não foi registrada no SP file. Agora eu vou consultar aqui a $parameter, tá? Vou consultar aqui a $parameter. Beleza? E vejam que o parâmetro está com o valor 100. Ou seja, na memória está 100, mas no SP file continua com 120. Certo? Então esse é o escopo memory, certo? No escopo memory, a alteração é efetuada apenas na memória, como eu mencionei, né, na instância em tempo de execução. A alteração ela se torna efetiva imediatamente, como vocês puderam ver. E para parâmetros dinâmicos é feita de imediato. Mas essa alteração ela se perde caso a instância reinicie, porque a alteração não foi registrada em nenhum SP file. O escopo memory ele só funciona para parâmetros dinâmicos. Scope igual a memory não funciona para parâmetros estáticos. Beleza? Então vamos agora aqui fazer o seguinte. A gente vai alterar agora no SP file. A gente vai colocar aqui scope igual a SP file. Tá? Então vejam que a alteração foi realizada com êxito. Eu vou consultar aqui a SP parameter. E vejam que a alteração foi feita com êxito. Eu não coloquei nenhum comentário, né? Na hora de alterar. Bom, galera, recapitulando. Como vocês puderam ver aqui agora, eu alterei aqui no escopo do SP file. O escopo SP file é o único escopo permitido para fazer alteração de parâmetros estáticos.
sempre que você precisar alterar um parâmetro estático, você vai ter que alterar ele somente no SPFile e vai ter que baixar o banco de dados e depois vai ter que iniciar ele novamente para que a alteração faça efeito, né? E a gente também tem um escopo que é o escopo BOF, que significa ambos, né? Esse escopo, galera, ele é o escopo padrão. Quando você altera um parâmetro dessa maneira aqui, eu vou colocar aqui agora 200. Então, você executar isso daqui... Opa, faltou aqui a letra A. Então, você executar esse parâmetro dessa forma aqui é o mesmo que você executar isso daqui. Que eu vou fazer agora. Scope igual a BOF. Nesse caso, o parâmetro ele foi alterado tanto na memória, né, em tempo de execução, como ele foi alterado também no SPFile. E o scope BOF igual a BOF, ele funciona somente para os parâmetros dinâmicos. Tá? Não funciona para os parâmetros estáticos, né? Porque se você tentar alterar um parâmetro estático com scope igual a BOF, aí o Oracle vai tentar alterar na memória, em tempo de execução não vai conseguir e vai dar um erro. Beleza, galera? Então, eis aí mais um scope, né? Mais um escopo de alteração. Beleza? Junto com a videoaula também tem um PDF com as explicações mais detalhadas sobre isso. Mas assim, em resumo, é isso. Tá, galera? Usando o comando altersystem, também é possível resetar o valor de um parâmetro. Beleza? Por exemplo, quando eu criei esse banco aqui, esse parâmetro estava com o valor dele igual a 40. Né? A gente fez várias alterações, né? Para 100, 120, agora 200. Mas durante a criação do banco o valor padrão dele é 40. Se eu quiser resetar esse parâmetro para o valor padrão dele, aí basta a gente usar o comando altersystem reset. Altersystem reset, o nome do parâmetro, certo? E aqui eu vou colocar o scope igual a BOF, tá? E vejam que foi alterado. Eu posso visualizar com show parameter mesmo. Show parameter job underline, vou botar só o comecinho, ele já mostra. Vejam, eu resetei esse parâmetro para o valor padrão dele, que é 40. Né? Se eu der um show sp parameter, né? Colocar aqui job underline quick processes, vocês verão que o parâmetro está nulo, certo? Aí você pergunta, Ítalo, por que ele não está igual a 40 na SP parameter, tal qual ele está na parameter? Né? Aqui está. Bom, pessoal, a resposta para isso é bem simples. Esse parâmetro, Job Queue Processes, ele não vem configurado no SPFile quando a gente cria o banco. Então, quando a gente cria o banco de dados, esse parâmetro não vem configurado por padrão, certo? Assim, o banco de dados vai assumir o valor padrão, 40, né? Mas assim, ele não vem configurado por padrão. Então, o que foi que aconteceu aqui? Quando eu dei esse comando reset, o Oracle resetou o valor padrão dele na memória, que é 40, e retirou ele do SPFile, tá? Por isso que apareceu aqui como nulo.
Beleza, galera? Então, é isso. Aqui no comando reset, a gente pode usar também os escopos de memory e o scope spfile, tá? E o funcionamento é igual quando a gente está alterando parâmetros, beleza? Então, o scope both e o scope memory só vai funcionar para os parâmetros dinâmicos, né? E o scope spfile vai funcionar somente para os parâmetros estáticos. Beleza, galera? Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado, certo? Recomendo a todos que anotem, certo? As informações da aula e que leiam também o material de apoio, né, que está em PDF. Os selects usados nessa aula também estão anexados, né, aqui junto com a aula. Caso tenham dúvidas, podem colocar aí nos comentários, podem perguntar, que eu estou inteiramente à disposição. E até a próxima, galera. Um abraço.